É importante contextualizar também em que época que a gente estava, por que esse crime foi tão silenciado, né? Além da gente estar, os direitos das mulheres, né, em âmbito nacional e internacional serem muito abafados, a gente estava vivendo o período da ditadura militar também, governo Geisel, né? E as lideranças feministas, inclusive, estavam exiladas. Então, é importante se falar, né? Essas mulheres não estavam conseguindo se manifestar sobre outras liberdades, imagina sobre o que acontece em casa, que até hoje a gente tem essa dificuldade. Então, é muito importante trazer o contexto histórico também do porquê dessa impunidade. Ali, na época também do AI-5, então os movimentos feministas, as grandes lideranças não estavam no Brasil. Esse crime se deu em Búzios, que era uma cidade que a gente pode considerar como interiorana, que, né, por alguns processos aí investigatórios que trazem aí na mídia documentários também sobre esse crime que modificou a história do direito das mulheres no país. Elas trazem que naquela época Búzios tinha uma vivência um pouco diferente do Rio de Janeiro capital. Então, tinham pensamentos um pouco mais atrasados do que do Rio de Janeiro capital, que já se falava em liberdade da mulher, em ela, né, se desquitar e poder ter outro namorado, outro marido. Era a Geisel, perdão, né? Posteriormente foi Médici. Mas, enfim, era importante contextualizar a época do crime, porque no primeiro julgamento, o que se dizem, né, os documentários, as manchetes de jornais, é que o Doc Street ele entrou aclamado pelo público, o que é um absurdo. Então, teve toda essa pressão popular, o júri como um todo, só um jurado votou contra a pena ali imposta, que foi praticamente de absolvição, né? Apesar de ser 2 anos, foi acolhida a tese legítima defesa da honra. Então, assim, ele pegou 1 ano e 2 meses por conta somente do excesso da legítima defesa, porque a legítima defesa, em tese, caberia absolvição, e tem pré-requisitos para a legítima defesa, né? Então, ele está se defendendo ali de um perigo iminente, tem que ser uma defesa proporcional. Qual que é o perigo iminente que a defesa dele alega, né? Do que ele estaria se defendendo? Da honra dele. Então, da onde que eles montam tudo isso, que isso é importante contextualizar também. No meio do inquérito policial, eles ouvem testemunhas que teriam visto esse casal ali ao longo do dia. E uma das testemunhas foi a Gabriele, uma alemã que estava passando ali na praia vendendo alguma coisa. E daí ela acho que esbarra na Ângela, ela esbarra de volta, e daí, segundo ela, foi algum erro de tradução, mas ela diz assim, que a Ângela encostou nela de uma forma sexual. Depois ela nega no inquérito, fala, não, o erro é da tradução de vocês. Mas daí a defesa do Doc Street, que inclusive foi feita por um ex-ministro, ela se utiliza disso, né, trazendo que ela era promíscua, então com diversas calúnias, injúrias, difamações, com diversos crimes contra ela, que hoje em dia, inclusive, é importante esclarecer que não poderiam acontecer. Existe a Lei Mariana Ferrer, que proíbe, inclusive, né, a gente trazer essa vida fora do crime e colocar a vítima ali como ré também, como foi o caso da Mariana Ferrer, que tentou acontecer igualzinho que aconteceu com a Ângela Diniz, enfim. Mas foi essa tese que o Doc Street utilizou, né, que a defesa dele utilizou. Então, colocou como promíscua, chegaram a chamá-la de prostituta de luxo. Então, uma série de absurdos em que ele foi aclamado, ficou como coitadinho, e a sociedade como um todo, não, ele precisava realmente ter resguardado a honra. Então, assim, ele acabou pegando 1 ano e 2 meses só por conta do excesso da legítima defesa, né? Poderia até ter sido absolvido, mas por conta do excesso, deu 4 tiros na cara. A desculpa que ele dá ele estava ali com a bolsa dele que tinha arma, eles discutem, segundo ele, ela dá um bufetão na cara dele, a bolsa cai e só, segundo ele, né? Só porque a bolsa caiu, ele viu a arma e atirou, e que era uma coisa que ele jamais faria, que foi um instinto de legítima defesa. Ora, jamais faria. Como assim, se há relatos que ele já agredia, né? Em 3 meses aí de namoro, casamento que eles tinham, uma das funcionárias da casa já tinha relatado que já tinha visto a senhora Ângela com
com o rosto sangrando e com ferimentos. Meu Deus. Um outro colega também falava que ela relatava que, inclusive, ela ficava ali em cárcere privado, que ele não deixava sair, que ela só podia ligar para ele quando ele estava no banheiro, então ligava escondido. Então, a gente vê como foi a estrutura aí de defesa montada. Então, acho que esse é um ponto importante de se trazer, que isso só aconteceu por conta da época, né? Da falta também de manifestações populares. A De lei... como as mulheres eram caladas, elas não eram ouvidas, não é? Elas não tinham espaço, inclusive, para dizer nós existimos, porque quando tudo isso acontece com uma mulher, independente de quem ela seja, quando você conta e a gente está aqui assistindo, né, a sua fala, é muito triste, porque e assim, como ela foi tratada como uma prostituta de luxo, ou seja, e isso é importante a gente frisar aqui, doutora Juliana e doutora Cláudia, porque é como se fosse ok, então vamos matar prostitutas. O que é isso, gente? São seres humanos, a gente não mata ninguém, a gente não mata nenhuma pessoa, né? Então, assim, olha o absurdo, como é que é a mentalidade, porque, né, muitas pessoas escutam isso e falam, nossa, mas isso é um absurdo, mas a gente também não pode ser anacrônico. Naquela época, o que ela falou, isso era tudo muito pacificado. Então, sabe, você esperava o papel de uma mulher, o que a mulher ela tinha que ficar à sombra de um homem? O tempo todo é isso. Porque uma mulher feliz, uma mulher liberta, uma mulher independente, uma mulher inteligente, uma mulher criativa, ela incomodava. É como se ela tirasse o brilho de alguém. E assim, sabe o que é triste? Porque uma mulher com todas essas qualidades e características, ela soma, ela não tira brilho de ninguém, ela é maravilhosa. Você tem do seu lado, quem tem uma mulher com todas essas características, tem um brilhante do seu lado. Mas uma pessoa que se incomoda com tudo isso é de uma pequenez tão grande. E aí o que ele fala? E assim, quando você fala de excesso também, né, doutora Juliana, aqui, porque ele vai, né, dar vários tiros no rosto dela, quer dizer, que defesa é essa? Porque você dá um tiro, né? Você dá 4 tiros aqui nessa região da face. Isso, quando a gente conversa com psicólogos forenses, isso é crime de ódio. É crime de ódio. E se você estava ali para se defender de alguma coisa, digamos que ela tivesse possuída, olha, ela estava louca, ela vinha para me matar. Você ia tentar segurá-la de uma outra forma. Não, você não só quis acabar com a vida dela, você quis acabar com a beleza dela, com a alegria dela, com a reputação dela. É tão horrível esse crime. Quando a gente vai, sabe, parando para olhar, ele é horrível, principalmente na época onde ele acontece. Porque vejam só, ela é uma mulher com muitas posses. Você imagina as outras mulheres que não tinham o poder financeiro que ela tinha. E esse caso ganha essa repercussão, inclusive porque ela era uma mulher com muitas posses. Né? Porque ele vai deixar ali, quando ele tira a vida da Ângela, ele deixa 3 filhos sem mãe, porque ela tinha 3 filhos. 3 filhos. Independente se estavam morando com o pai ou não, eles tinham uma mãe. E né, ficaram ali sem essa mãe. Ou seja, lhes foi tirado o direito de conviver com essa mãe, com essa mulher exuberante. Você imagina que maravilhoso não seria ser filho de uma mulher como essa. Uma mulher inteligente, criativa, engraçada, alegre, feliz. Isso tudo incomodava muito. Mas é importante a gente prestar atenção na tua fala, Juliana. E aí a gente vai ter um segundo julgamento, correto? E por que esse julgamento vai acontecer? O primeiro foi anulado? Isso, eu queria até trazer também, mais uma vez, o contexto histórico, trazendo um gancho até do que a Carla muito bem falou, né? Sobre, então, uma prostituta tem o direito de ser assassinada? Para eles, na época, tinha. Esse julgamento, ele é anulado devido à pressão da sociedade, né? Então, a gente vê a força também que essas manifestações populares têm para incidir em decisões judiciais, de certa forma, também em leis, né? Mas essas mulheres, lideranças feministas que estavam exiladas, voltam ao Brasil,
na década de 80 e, paralelamente, acontecem 3 crimes também violentos contra as mulheres e todos contra mulheres da alta sociedade. Perdão, 2 contra mulheres da alta sociedade, né? Um que era um professor universitário que é muito famoso, que espancou uma mulher paulista, outro em Minas, e que daí foi fácil, né, segundo aí os documentários feministas, por que pegou muito ali, daí dizem que é aí que surgiu realmente forte o movimento feminista, foi a primeira vez que o movimento feminista começa a falar de violência no Brasil, porque era uma mulher enquadrada na sociedade como a perfeita, a dona de casa, recatada e do lar, né, esse conceito horroroso que eles querem colocar de mulher. Então, era essa mulher enquadrada nesses pré-requisitos. Então, teve uma grande comoção nacional também, porque grandes lideranças feministas voltam ao Brasil e tiveram alguns atos. E, na mesma época, uma prostituta foi assassinada também por um cliente. E isso não sai nos manchetes, se ela era prostituta ou não, só falam que teve uma manifestação e fica meio inconclusivo sobre o que se era e depois volta aí falando o que era. Então, essas 3 manifestações na mesma época fizeram ferver ali o caso da Ângela Diniz, né? O que a gente tem de documentos na época nos jornais é que o clima dentro da audiência, do júri, né? Desse segundo júri já era completamente diferente. Que a sociedade, que os jurados, que os juízes já, né, temiam realmente deixar impune um crime como esse, até porque no mesmo mês tinham tido 3 crimes graves. Então é importante trazer todo esse outro contexto também.